Então tá, nesta noite eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Quem se viu naquele momento bebendo aquela água, gente? Que lindo, né? Eu me vi ali bebendo aquela água. Quantas vezes eu bebi da água do Senhor? Gente, não tem água melhor, como diz o Senhor, quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Nunca mais, amém? Então o culto já começou já arrepiando, né? E eu creio que nesta noite o Senhor também tem algo muito maravilhoso, como Ele sempre tem, né? Deus sempre tem algo maravilhoso para nós. E nós vamos estar falando sobre o inverno, amém? E tá frio, né? E eu creio que Deus escolheu essa estação para mim falar, porque eu amo o inverno, eu gosto muito de inverno. E Deus escolheu para mim falar dessa estação tão maravilhosa, que a gente olhando aparentemente parece não ser tão linda, né? Para nós aqui, né? A gente não mora lá onde tem a neve, né? Que é lindo, né? E deve ser lindo lá, né? As imagens lá da neve. E eu sempre falo para o Rubens, meu sonho é ver a neve. E ele fala, tá bom, tá bom. Daí deu um friozinho aí uns dias atrás, vamos lá para Gramados, a gente rapidinho a gente chega lá, a gente já vê a neve e a gente volta. Disse, não, assim não tem graça, eu falei para ele, não é assim também, ir lá ver a neve e voltar. Passar horas dentro do carro, morrer de frio dentro do carro, não é assim. Tem que ter mais um clima, né, sei lá, parar num hotelzinho, alguma coisa assim, falei para ele. Ele, não, então deixa. Mas ele sabe também que eu gosto muito do inverno e que o meu sonho é ver a neve, né? Mas, geralmente, né, o inverno... Tem pessoas aqui que não gostam de inverno? Sim. Tem muitas pessoas que não gostam de inverno, né? Eu creio assim que existem mais pessoas que gostam do verão, da primavera, do que do inverno, né? Tem poucas pessoas que gostam do inverno. Mas tudo cumpre um propósito. E é necessário que se tenha o inverno. Querendo a gente, gostando ou não, é necessário. Nós temos que passar por ele, querendo ou não. Amém? E o inverno parece ser o fim, mas é apenas o recomeço. A gente olhando para a natureza parece ser o fim dela, não é? As folhas caíram tudo, a cor muda, não tem mais aquele colorido, né? Tudo fica, né? Tão cinza, as folhas caindo, com cores marrom, né? Perde a cor. E ali a gente parece que tudo está se acabando. O clima muda, fica frio, a circunstância muda. Se a gente for olhar, muda muita coisa no inverno. É notório quando a gente olha e a gente diz, é o inverno, chegou o inverno, tudo mudou, né? Temos, o que acontece mais? O nosso corpo muda, ele começa a reagir diferente quando chega o inverno. Por quê? Ele começa a reagir para quê? Para se proteger desse grande frio que vai ter. A gente pensa que não, mas sabia? Que o nosso corpo, o que é um dos sinais que o nosso corpo está reagindo, querendo lutar contra essa natureza, a estação tão fria? A gente começa a sentir muita fome, não é assim? Por que o meu corpo sente tanta fome no inverno? Por que eu tenho vontade de comer tanto no inverno? Porque ele quer reter energia para se proteger, para ter mais gordura no corpo, para se proteger do inverno. Até o corpo sabe que no inverno é tão difícil, que ele tem que batalhar mais para ter energia. Para quê? Para a gente se manter aquecido. É assim com o nosso corpo também, né? Tudo na nossa vida muda no inverno. Os nossos programas mudam. Ninguém mais agora foi lá na beira da praia e ficar lá sentado num banquinho, como a gente faz no verão. Ninguém gosta tanto de andar na rua, passear como no inverno, porque é tão frio. O que a gente quer? Ficar mais dentro de casa, procurar lugar quente. A gente procura tomar mais coisas quentes do que no verão, né? No verão a gente só quer o gelado. E é totalmente o inverso. É diferente, o inverno não é. Eu acho uma da estação mais diferente que a gente tem que enfrentar. E assim também é no nosso espiritual. Sabia que Deus colocou as 4 estações na natureza e nós passamos por ela, e assim também é na nossa vida espiritual. Nós passamos por estações. Nós passamos pelo inverno, pela primavera, pela estação do fruto, do outono, do verão. Nós passamos por todas elas. Mas no inverno, ela é mais complicada, né? Que a gente pode se deparar também com a frieza espiritual. Às vezes a gente fica um pouco frio. Quem já não passou por isso, né, gente? Ai, eu não, sempre calorosa, meu Deus, sapatinho de fogo,
eu nunca fiquei um pouco abalada. Eu nunca falei para o Senhor, ai, hoje, foi tanta coisa que eu até preferia ficar em casa. O teu coraçãozinho já começa a ficar apertado com algumas coisas. Quem nunca passou por isso? Que dá a impressão que tu vai se esfriando, devido a tantas as lutas, as coisas que a gente passa, não é assim? Assim também é com a gente, esse inverno espiritual. Só que na palavra de Deus diz que a gente recebeu uma salvação do Senhor Jesus, mas nós precisamos o quê? Desenvolvê-la. A gente recebe a salvação e a gente precisa estar ali e desenvolver, que é em Filipenses 2:12. Se você quiser anotar para ler em casa. E também ali em Mateus 10:22 também diz. Em Filipenses diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Que não é porque a gente recebeu a nossa salvação, está tudo ok. Não precisamos fazer mais nada, está tudo certo. Deixa que o Senhor vai. Não, nós temos que o quê? Ouvir a palavra, ser ministrado pelo Senhor. E lá em Mateus também diz que nós temos que perseverar até o fim. Nossa, às vezes dá vontade de desistir, não dá, gente? Às vezes dá vontade de parar. E se você ler ali em Mateus, você vai ver que está escrito ali. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vocês já abriram? Eu não marquei no meu aqui, mas eu acho rapidinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu acho rapidinho. Gente, ontem na hora daquele evento lá na minha loja, só dizia: sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus. E funcionou, gente, não aconteceu nada. Viu? Amém. O negócio lá estava feito. 10:22. Diz assim, ó: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem que haver uma grande perseverança da nossa parte, amém? A nossa caminhada parece por momentos tão difíceis, né? Que é o inverno. Aqueles momentos até que a gente não consegue compreender. Quem já passou por isso? Momentos que até nós não compreendemos por que nós estamos passando por isso e por que está acontecendo tantas coisas, né? Às vezes, nesses momentos a nossa temperatura começa a cair. E como vencer essa estação tão difícil da nossa vida? Como vencer? Como manter a temperatura alta, aquecido, nesses momentos de inverno que a gente passa, né? E como eu estava falando ali, um momento que a gente pode vencer essa estação tão difícil, né? Do inverno, que é a defesa para o nosso corpo. Amém? Ali na palavra diz que nós temos que ter fome de Deus. Aquele que tem fome de Deus, ele consegue se manter para o inverno numa estação tão difícil. E sabia que às vezes, muitas vezes a gente vem na igreja, um dos maiores problemas que nós enfrentamos e que nós não conseguimos nos manter firme nesses momentos tão difíceis é a falta da fome. A falta da fome, ela pode matar um ser humano, sabia? E você já reparou que aquela pessoa que não tem fome, ela não tem interesse de nada? Quem já teve um filho que não tinha fome? Por mais que tu fizesse coisa, e ele dissesse que tu fizesse a melhor comida, se ele não tivesse com fome, ele não ia comer. Quantas vezes você teve o bebê e você está lá empurrando a comida e você diz: você tem que comer, porque se você não comer, você não vai crescer, você vai ficar doente. Mas aquela criança sem apetite é tão difícil de dar comida, que a gente até perde a paciência. Às vezes a gente dá vontade de dar uns tabefes, porque tu sabe que ele tem que comer e ele não quer, porque ele não tem apetite. Não adianta você querer empurrar. E é difícil, é um momento difícil, não é? Para quem já foi mãe sabe disso. E a falta de fome, para uma pessoa que está passando pelo inverno, é muito perigoso. É a pior estação, que você não pode ter falta de apetite. Você não pode dizer que hoje eu não estou com vontade de ouvir a palavra, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Venha sem vontade, coma sem apetite mesmo. Se você está nesse estágio, porque se você não comer, você pode perecer no inverno.
o teu corpo não vai ter força para vencer. E a falta de fome, ela faz isso vamos ler lá em Provérbios 27, 7. E ali você vai entender melhor o que eu estou falando. Em Provérbios 27, 7. O perigo da gente não ter esse apetite pela palavra de Deus, esse apetite pelas coisas de Deus, de ouvir a voz de Deus, nesse momento tão difícil que a gente passa, porque todos nós passamos. E nós vamos entender lá na frente o porquê que nós passamos por esse momento difícil. Ali em 27, 7 diz assim: 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Até o amargo fica doce na alma faminta. O que o Senhor quer dizer nessa noite sobre isso? Que uma alma faminta, até o amargo é doce. Porque uma alma, se não tem fome, ela não tem interesse por nada. Por mais que a palavra seja a maior palavra revelada que o Senhor está derramando sobre esse lugar, se você não tem fome, você vai perder o interesse. Mas aquela alma que está faminta de Deus, até a palavra mais dura que você possa escutar da parte do Senhor vai ser doce para você. Porque você ama ouvir a palavra do Senhor. E aquela palavra vai se tornar doce para você. Porque ela vai se tornar o quê? A tua salvação. Vai se tornar a resposta que o Senhor tem para ti, por mais dura que ela seja. Amém? E nós sabemos que a falta de interesse e a falta de apetite pode te levar a caminhos errados. A direções erradas. A falta de apetite na nossa vida espiritual pode te levar para um lugar bem longe do Senhor. Pode te levar para quê? Para fora do propósito do Senhor. Pode te levar para bem longe. Por isso que é perigoso quando a gente não tem esse apetite espiritual pela palavra do Senhor. É necessário que nós temos. Se alimentar da palavra, ela se torna um alívio até nos momentos mais difíceis. Quantas vezes a gente passou por um momento difícil e você ouvindo uma palavra do Senhor, aquilo se tornou um alívio, um refrigério e um consolo para o teu coração. Por mais que lá fora estivesse tão difícil, mas quando aquela palavra veio como se fosse um refrigério para a sua alma. E aquilo te manteve o quê? Firme. Você continuou perseverando. Amém? E a palavra revelada, irmãos, ela só é encontrada, e você só encontra ela como uma palavra revelada quando você ama ouvir a palavra do Senhor. Ela não vai vir assim, para uma pessoa que não tem interesse, para uma pessoa que não tem fome, que não crê. A palavra, às vezes, quantas vezes na minha vida eu passei por isso, às vezes. Senhor, eu quero tanto uma palavra revelada do Senhor, mas será que eu estava mesmo pronta para ouvir uma palavra revelada? Porque ela só vai vir quando nós estivermos com o nosso coração aberto, desejando ansiosamente por essa palavra. O Senhor não vai soltar a palavra revelada assim, não, gente. Achando que você está lá no mundo da lua, os teus interesses é totalmente fora do que o Senhor tem para ti, e você vai ouvir uma palavra revelada. A palavra revelada vem para aqueles que têm fome do Senhor, aqueles que amam ouvir a palavra, até as mais duras. Ela se torna doce. Amém? E o que é a fome para nós? O que é fome? Fome é a nossa salvação. Se você não comer, não sentir fome, você morre. É a tua salvação. Fome é um recurso que você tem para sair da onde você está. Muitas vezes que você quer uma solução. É um recurso para a tua vida. Por isso que a fome, é isso que a fome faz na tua vida. Ela é crescimento, como a gente sabe. Quem não comer não cresce. Quem não tem apetite não cresce. Amém? Daí tem que ir lá para os remédios lá, né? Para os fortificantes, porque senão morre. Fome a gente sabe que é respeito pelo Senhor. Se nós viemos sem fome para a casa do Pai, tu acha que isso é respeito? Já pensou teu pai e tua mãe te convidar para um almoço delicioso, e você fez a melhor comida para o teu filho, e você se esforçou, e você teve teu tempo ali, e o teu filho chega na tua casa e diz assim: filho, senta que eu fiz o teu prato preferido,
Olha, eu levei horas. Eu fui no mercado comprar só para ti. E ele olha para você bem nos teus olhos e diz: estou sem apetite. Por que tu está sem apetite? Nós marcamos esse lugar, essa hora para você vir comer. Eu preparei essa comida. Comi besteira antes de vir. Mesmo ele sabendo que o pai e a mãe estavam preparando aquele banquete para ele. E ele disse que ele comeu besteira. E ele estava sem fome e ele não comeu. Isso vai machucar o teu coração ou não vai? Vai fazer com que você se entristeça com esse filho ou não vai? É a mesma coisa ao Senhor. Ele prepara toda vez um banquete para nós sentarmos aqui e nos alimentarmos da palavra dele. E nós chegamos aqui e dissemos que não estamos com vontade de comer aquela palavra. Nós simplesmente ignoramos. Não é assim? Mas o Senhor está falando nesta noite que Ele busca um povo que tem fome dele. Fome é fé, é crer no que você está ouvindo. Fome é amor pelo Senhor. Fome é interesse. Você ouve com atenção. Você traz isso para a tua vida. Fome é sensibilidade. Quem está com fome não é sensível. Qualquer cheirinho ai, que fome. Parece que aquele cheiro você já visualiza um banquete. A melhor comida. Você se torna o quê? Sensível. Você entra em qualquer lugar, você já capta uma palavra do Senhor, uma palavra revelada. Você já, quando você recebe um abraço na porta, quando você ouve o louvor, quando você escuta uma oferta, uma palavra da oferta, tudo, você se torna tão sensível, que o pastor olha para você, uma palavra revelada, vindo do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos chegar a esse nível. Nós já estamos nesse nível. Amém? Quantas madrugadas você já ouviu uma palavra revelada? Que eu já até perdi a conta de tantas que foram. Porque o quê? Eu estou sensível, eu estou com fome. E qualquer coisinha, qualquer cheiro para mim é uma palavra revelada. E Deus, eu te profetizo isso na tua vida, amém? Fome também expõe fraquezas. Quantas pessoas que com fome, você vê outra pessoa. Para o lado bom, para o lado ruim também, né? Mas a gente não é assim? Com fome você é outra pessoa. O que o Senhor está dizendo para ti? Quando você ouve a palavra do Senhor com muita fome, as tuas fraquezas ali são reveladas e são encontradas com a palavra do Senhor, e ali é a cura. Amém? E fome é maturidade. Quem tem fome é uma pessoa madura. Criança é assim, né? Criança é assim. Vem comer que está na hora. Não estou com fome. E fica horas lá fora. Mesmo com fome, não vem comer. Mesmo você precisando, não vem comer. Mesmo você precisando, você não lê a palavra. Você está com fome. Mas você não é totalmente maduro para admitir que é a hora de comer. Amém? Até as árvores, irmãos, até a natureza sabe que é preciso passar pelo inverno. E elas são tão maduras que elas enfrentam com excelência. Elas passam e sobrevivem para a próxima estação. Elas não morrem no inverno. Elas aguentam firme e perseveram até o fim. Assim são as árvores, assim é a natureza. É assim tudo que Deus criou. E por que não é assim conosco? Admitimos que nós precisamos passar por muitos invernos na nossa vida espiritual. Amém? E também no inverno é essencial. Não sei se foi com vocês, mas eu creio que muitas pessoas, assim também foi no inverno. No inverno é essencial tu ter pessoas no teu lado, pessoas que te apoiam, pessoas que estão ali para te aquecer. Quantos já passaram por isso? Mas tem muitos que chegam no inverno e se isolam. E a pior parte é se isolar. Com quem que você vai se aquecer? Quem que vai te aquecer? Se você precisar, nem sempre você vai estar aquecido o suficiente. Você vai precisar de alguém vir e te aquecer. Falar uma palavra, para que a tua fé fique firme, para que você não pereça. Quantas vezes, em muitos invernos, na minha vida, se eu não tivesse pessoas me aquecendo, eu teria morrido. Eu não teria aguentado. Porque às vezes o inverno foi tão duro, foi a temperatura tão abaixo de zero, que eu achei que eu não ia suportar. Mas eu tive pessoas do meu lado para me aquecer.
muitas vezes, irmãos, o inverno na tua vida é simplesmente porque você está obedecendo a Deus. Ah, é pecado, eu errei? Não, é simplesmente porque você tomou uma posição em Deus e você está passando por aquele inverno. Porque obedecer a Deus não é fácil, gente. Você seguir à risca o que Deus está te falando para cumprir o propósito dele. E o que acontece? Você encontra pessoas que te apoiam a continuar obedecendo a Deus, a não se desviar do caminho do Senhor, a continuar fazendo o que Deus está te mandando. Por isso que é importante pessoas no teu lado. E você não venha se isolar, porque sozinho você pode morrer.